Primeiro tema de hoje para debate: o governo dos Estados Unidos concedeu um green card a Eduardo Bolsonaro. Assim, ele pode permanecer no país por tempo indefinido. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo, foi confirmada pela CNN e o green card está aí na tela, que é um visto de residência permanente. Chega em um momento, vamos lembrar, tenso na relação entre Brasil e o governo Trump, por causa de um novo tarifaço aplicado a produtos brasileiros. Ainda há um outro foco de tensão, esse jurídico. Aqui no Brasil, Eduardo Bolsonaro foi condenado pelo STF a 4 anos e 2 meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo, depois da atuação nos Estados Unidos. E isso depois da condenação do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado. A extradição, no caso de Eduardo, seria uma das alternativas da justiça brasileira para fazer com que o ex-deputado cumprisse pena, mas agora, com o green card, isso fica mais difícil. Vamos então ao debate. Bem-vindos, boa noite. Poit, o green card a Eduardo mostra força da aliança do bolsonarismo ainda com Donald Trump? Boa noite, Ju. Boa noite, Zé Eduardo. Todos estão acompanhando aqui a CNN. Olha, Ju, analisando com muita serenidade e me atendo aos fatos, falarmos que isso mostra uma ligação bolsonarista com o presidente Trump ou algo institucional muito maior, eu acho que seria um exagero, né? Hoje, para você ter um green card, né, fui fazer uma pesquisa, e se eu quisesse ou Zé, né, ou você, Ju, tirar um green card, existem as categorias, né? Eles falam de EB, EB1, EB2, 3, 4 ou 5. O que é EB? Employment Based, né? É baseado no emprego, alguma coisa que você vai agregar ali para a economia americana, né? O EB5 é para investidor, para gente que investe, empreende e se compromete a gerar no mínimo 10 empregos por um certo tempo, né? O EB4 para imigrantes especiais, o EB3 para algum trabalhador qualificado, profissional, que vai trabalhar por muito tempo lá, pede o green card, né? O EB2 para profissional com grau avançado ou habilidade excepcional. E eles falam de national interest, né? Um interesse nacional ter aquele cientista, alguma coisa. E o EB1, né? Aqueles que têm habilidades extraordinárias, né? O caso do Eduardo Bolsonaro, podemos discutir, a gente não sabe qual habilidade que é ou não, né? Ele aplicou e foi concedido o green card pelo governo americano EB1, ou seja, por alguma habilidade extraordinária do Eduardo Bolsonaro, né? Qual habilidade é essa? Não sabemos ainda, né? E essa informação do EB1, né, pelo que eu vi na internet, na imprensa, até agora veio do Paulo Figueiredo, né, de alguém que é próximo dele. Isso demonstra uma ligação institucional muito grande entre o bolsonarismo com o Trump, Ju? Por si só, não. Isso demonstra um poder de articulação e influência do Eduardo Bolsonaro, minimamente? Com certeza, né? Porque a gente pode inferir, pode julgar, pode achar que ele não tem habilidade ou que ele tem, mas qual é a habilidade extraordinária, né, que é o top 1 lá da justificativa, que fez o Eduardo Bolsonaro ganhar o visto, né, permanente, né, o green card americano? Eu não faço a mínima ideia e também não achei nenhum indício. Pode ser pela atuação dele parlamentar, aí nós vamos falar, mas que atuação que é essa ou não? Pode ser da luta dele pela liberdade ou contra alguma opressão, né, e censura no Brasil? Pode ser alguma outra articulação lá que a gente não está enxergando nos Estados Unidos? Não sei, mas a dúvida vai ser essa. Qual foi a habilidade extraordinária que levou o Eduardo Bolsonaro a ganhar o green card? Isso, para ele, é sim uma demonstração de articulação, é sim uma demonstração de poder de influência, porque eu não vejo nenhuma habilidade aí, na minha opinião, tá, extraordinária dele que, como diz o outro, grita, né, que você vê, não, tá na cara. Não é que é o Albert Einstein, né? Não é que é o prêmio Nobel. Não é que, assim, sei lá, é alguém que descobriu a cura de um negócio e os Estados Unidos quer esse cientista lá para improve, né? Melhorar ali. Não dá para saber qual que é a habilidade extraordinária logo de cara. Portanto, a discussão, para mim, é nisso, Ju.
E é uma demonstração de força dele. Agora, colar o bolsonarismo com o Trump por si só, ou dizer que ele teria poder de influência sobre políticas nacionais americanas ou uma intervenção em alguma coisa no Brasil, aí é demais. Agora, proteger a si próprio, com certeza, ele teve. Fica a dúvida qual que é a habilidade extraordinária para ele receber o Green Card EB1, que é o nível máximo. Cardoso, bem-vindo, boa noite. Mesma pergunta. O Green Card a Eduardo mostra força da aliança do bolsonarismo com Trump ou não? Olá, Juliana. Olá, Poit. Eu acho que a coisa é muito mais clara do que nós podemos supor. O Donald Trump é um autocrata. Ele é um autoritário. Ele passa por cima das leis e regras dos Estados Unidos da América o tempo inteiro. Todos nós sabemos como é difícil obter um green card. Todos nós sabemos. No entanto, Eduardo Bolsonaro é um aliado político dele. É uma pessoa de extrema direita. É uma pessoa cujo pai bateu continência para os Estados Unidos. É uma pessoa que se refere a ele como chefe. É uma pessoa que se jacta de poder frequentar a Casa Branca e de ter ajudado a articular as sanções que o Brasil tomou. Ora, por que será que ele recebeu o green card? Porque ele é um aliado político do Donald Trump e assim age os déspotas, assim age os autoritários, aos inimigos a lei, aos amigos os benefícios. Quantos imigrantes estão sendo colocados para fora dos Estados Unidos? Quantos imigrantes que não têm folha corrida nenhuma, nenhum delito, acabam sendo expulsos dos Estados Unidos? Estudantes universitários, pessoas que estavam nas universidades. Ele é condenado no Brasil. No entanto, ele recebe um green card. E aí o Poit pondera muito bem, mas que habilidades extraordinárias ele teria que justificasse isso? Realmente chega a ser risível. O pai queria nomeá-lo embaixador dos Estados Unidos porque ele tinha fritado hambúrgueres nos Estados Unidos. Será que ele frita bem hambúrguer? Será que esta é a habilidade extraordinária que ele tem? Será que a habilidade extraordinária que ele tem é saber gerir as verbas com habilidade como toda sua família tem, multiplicando imóveis cobrados em dinheiro? Será que é esta a habilidade de bom gestor que ele tem? Será que a habilidade que ele tem é ter de um excelente parlamentar que faltava às sessões e que perdeu o mandato no Brasil? Que habilidade extraordinária ele tem? Nenhuma. Ele só é aliado do rei, do déspota, do ditador dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Um ditador que tem um ego que precisa ser estudado. O que esse homem fez na Copa do Mundo mostra a psicopatia de alguém que quer intervir na Copa do Mundo porque um jogador da sua seleção teve um cartão vermelho, que quer tirar a foto junto com os jogadores da Espanha e tem que ser afastado pelo presidente da FIFA num papel ridículo após ser vaiado pelo estádio contundentemente no seu país. Ou seja, qual é a habilidade especial de Eduardo Bolsonaro? Ser aliado ideológico do Donald Trump, ser da extrema-direita. Isto é o que nós temos. Ou será que a família Bolsonaro não tem uma postura entreguista em relação aos Estados Unidos? Ou eles não festejaram as sanções aos brasileiros? Ou se o Eduardo Bolsonaro, quando Trump aplicou as sanções, disse quanto pior, melhor, tem que invadir o Brasil, tem que fazer isso mesmo, que o Brasil aprenda, porque quem tem que mandar é o tio Sam. Ora, francamente, a família Bolsonaro é um preposto desse autoritário, arrogante e alucinado Donald Trump. Eles defendem tudo que o Trump faz, inclusive quando faz mal aos brasileiros, porque Trump está fazendo mal aos brasileiros. A você que assiste a CNN, a você que trabalha, a você que é empresário, a você que é trabalhador. As sanções que são aplicadas ao Brasil atingem o povo brasileiro e não tem nenhuma justificativa, a não ser, efetivamente, Donald Trump querendo mostrar um poder de hegemonia no mundo e atingindo quem, inclusive, na balança comercial, dá lucro ao seu país. Então, o que ele quer fazer? Ele quer ajudar Eduardo Bolsonaro, dando aquilo que um imigrante comum não tem. Há por habilidades extraordinárias? Me digam quais são. Deve ser de fritar hambúrgueres muito bem, como ele já fez nos Estados Unidos. Poit, essa aparente proximidade entre os Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, os outros integrantes da família com o governo Trump deveria preocupar o governo Lula nesse momento de várias negociações? A gente trouxe aqui tarifaço, tem outras mais. Olha, Ju, se isso preocupar o governo Lula, é a prova da incompetência diplomática do governo,
que não consegue fazer diplomacia ou que bota a culpa em uma pessoa. Ele está dando muito poder na mão do Eduardo Bolsonaro ao dizer que a culpa do imposto é do Eduardo, que a culpa disso é dos Bolsonaros. Pô, então esse governo serve para quê? Para fazer diplomacia, se não consegue, com todo o aparato, com o governo na mão, com a presidência na mão, né, dialogar com o presidente Trump. E, como disse o Zé, que na visão do Zé, né, o Bolsonaro, por fazer bem hambúrguer, consegue, né, por supostamente isso, consegue fazer mais diplomacia do que o Lula, né? Portanto, Ju, para mim, o governo Lula e seus aliados usam essa narrativa para colocar a culpa, para desgastar o outro lado, mas é uma falta de competência diplomática. O Flávio Bolsonaro, recentemente, diga-se de passagem, foi lá e registrou o pedido para o governo Trump retirar os impostos. A despeito, Zé, de qualquer declaração que a própria família Bolsonaro de vez em quando desencontra ali nas informações, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra, saem as faíscas na mídia, a despeito de falas, né, na minha opinião, inadequadas do Eduardo Bolsonaro no passado, agora, no presente, o Flávio Bolsonaro foi lá, se posicionou e pediu para tirar, né, qualquer imposto adicional ao Brasil. Portanto, não é possível, né, que, quando convém, este governo picha o Eduardo, diz que não tem competência nenhuma, diz que, né, que não tem relevância, diz que tem essa piada aí do que fritava bem hambúrguer e por aí vai. Agora, quando lhe convém, também, não, isso é culpa do Eduardo, isso é culpa dos Bolsonaro. Ué, o Bolsonaro é bom ou não é? Tem diálogo ou não tem? Né? Portanto, Ju, fica a dúvida. O governo, sabe aquele negócio? Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Parece que é mais fácil para esse governo arrumar uma desculpa para sua incompetência do que atuar para melhorar a situação econômica e a relação diplomática com o Brasil, com os Estados Unidos. E a gente já viu, o presidente Lula, na hora que quer, reúne com o Trump, tira foto, vai lá fazer pleito. Então, por que não atua nessa pauta? Coloca, né, seus diplomatas, coloca o ministro responsável pela pauta, coloca, junta, faz a missão empresarial, conversa com os empresários de lá, os empresários de cá e faz o negócio acontecer. Agora, querer dizer que uma pessoa ou meia dúzia ali de uma família é responsável por tudo isso, né, para mim é uma desculpa, novamente, com todo respeito, para justificar sua incompetência, Ju. E me atendo aos fatos. Zé, a gente pode supor um monte de coisa, desde o hambúrguer até qualquer outra habilidade extraordinária do Eduardo, mas me atendo aos fatos, né? Os Estados Unidos enquadrou e aceitou alguma justificativa dele. Não sei se é porque é amigo do Trump, não sei se o Trump deu uma canetada, a gente não sabe. Que tenha uma mínima explicação, Ju, para a gente não ficar no campo das suposições. Cardoso, essa aliança entre bolsonarismo e Trump deveria preocupar o presidente Lula? Eu acho bastante interessante a tese de que o governo Lula criou a visão de que foram os Bolsonaros que conseguiram as sanções. Não foi o governo Lula que criou, foi o Trump. Está na carta que o Trump fez ao lançar as primeiras sanções. Será que nós já nos esquecemos disso? Que o Trump disse que era exatamente porque o Brasil, no judiciário, algo que não tem nada a ver com o Lula, havia aplicado sanções ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ele aplicaria sanções? Nós nos esquecemos dessa carta? Foi o Lula que inventou a estratégia, não foi o Trump? Mas o Bolsonaro também não disse isso, ou melhor, o Eduardo não disse isso, que foi ele que conseguiu. Então, depois de Trump dizer que ele estava aplicando as sanções porque a família Bolsonaro tinha sido atingida. Depois de Eduardo dizer que ele tinha conseguido, foi o Lula que inventou a versão. Parece estranha essa tese, não? Essa tese ela é notoriamente defendida pelo Trump e pelos Bolsonaros. Agora, por quê? Porque eles fazem bem diplomacia? Não, porque são lambe-botas de Donald Trump. É por isso. Donald Trump não aceita quem se comporta de forma altiva. Donald Trump não aceita quem defende a soberania. Quem lambe botas, bate continência para os Estados Unidos, chama ele de meu chefe, ele fica encantado. Como todo ditador, como todo autocrata, como todo prepotente, fica diante dos bajuladores. E a família Bolsonaro é bajulador de Donald Trump. Isto é fazer diplomacia? Olha, eu não acho que isto é fazer diplomacia. Isto é ser
subserviente. Isto é abdicar do dever que cada brasileiro e cada brasileira tem de defender o seu país para sujeitar-se ao mando de alguém que é mais forte e que é meu aliado político. Mesmo que fosse alguém de esquerda, não pode se submeter desta forma sabuja àquilo que um prepotente ditador de esquerda faria. A família Bolsonaro faz isso. E aí nós vamos dizer que o Lula faz mal diplomacia e quem faz bem é o Eduardo? Não, por favor. Lamber botas não é fazer bem diplomacia. Fazer bem diplomacia é se comportar de forma altiva, fazendo com que o seu país seja respeitado. Se as negociações não dão certo, é porque que dois não querem, um não consegue. É isto. Ou será... E eu dei outro dia aqui um exemplo do grande debate que eu volto a dar. Essa versão que foi aqui apresentada pelo Poit me lembra aquele episódio do aluno que está na primeira fileira assistindo a aula passivamente, e vem alguém maior que ele lhe dá um tapa na cabeça e ele fala, mas o que é isto? E a professora fala, mas você estava aí, meu filho. Você não devia estar aqui. Ele tem o direito de te bater. Você que está errado. Ora, francamente, o Brasil estava na dele, quieto, uma balança comercial favorável aos Estados Unidos. Estados Unidos veio e agride, e a culpa é do presidente da República? A culpa é dos brasileiros? Ora, quem foi que defendeu as sanções? A família Bolsonaro. Quem foi que levou a bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista para comemorar o nosso dia da independência? Os bolsonaristas. E a culpa é do Lula? É falta de diálogo? Mas que diálogo Donald Trump tem? Ele faz tanto diálogo que até na foto da Espanha ele queria aparecer e o presidente quase tem que puxar o presidente da FIFA ele para fora. É um homem que não entende diálogo. Ele é do autoritarismo. Ele defende quem? Os seus aliados ideológicos, desde que sejam sabujos e lambibotas. É isso que Eduardo Bolsonaro e a família Bolsonaro é de Donald Trump. Por isso ele recebeu o green card. Simplesmente por isso. Não é porque são bons diplomatas. É porque batem continência aos Estados Unidos antes de bater continência à bandeira do Brasil.